Bom, estamos aqui para mais um momento junto, um momento no qual gostaria de compartilhar a palavra de Deus para edificação da nossa vida. A minha oração é que nesse momento que você ouve essa palavra, o Espírito Santo possa vir de encontro àquela que é a tua necessidade e você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acredito que é um tempo de reflexão, é um tempo no qual nós precisamos da bênção de Deus, do cuidado de Deus. E eu gostaria começar esse vídeo hoje com uma bênção, com uma música, com louvor. O louvor que fala disso. Que fala da bênção de Deus. Esse é o meu desejo para a tua vida, é o que eu espero, o que eu te desejo, o que eu quero para você. E eu vou colocar agora para depois nós passarmos aquela que é a palavra de Deus em si. Pode ser? Bom, é um versículo da palavra de Deus cantado. Vamos colocar aqui. Até eu tenho alguns problemas, porque às vezes o YouTube ele trava algumas músicas, mas eu espero que não faça isso com esse louvor aí, porque eu gostaria muito que ele abençoasse a tua vida. Vamos lá? Esse aqui é o meu desejo para você nesse momento, que você vai ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e brilhe sua face sobre ti. O seu rosto. Esse é o meu desejo para a tua vida nesse momento. Em nome de Jesus. Deixa essa bênção entrar na tua casa. E brilhe sua face sobre ti. Que levante o seu rosto. Que Deus te dê paz nesse momento, em nome de Jesus. Se posso dizer isso nesse momento. Amém. Amém. Assim seja, significa que a paz de Deus possa invadir a minha vida, em nome de Jesus. Proclama isso. Profetiza isso sobre a tua vida. Que Ele te abençoe. E brilhe sua face sobre ti. O seu rosto. E te dê paz. Aleluia. Espírito Santo, invade a vida de cada pessoa que está ouvindo esse louvor. Declara nessa noite. Amém. Amém. Assim seja. Eu desejo essa bênção para a minha vida. Eu desejo. Eu tomo posse. Aleluia. Eu pego ela para mim nesse momento. Diga isso para Jesus. A bênção de Deus, uma bênção que faz bem, eu tomo posse na minha vida.
a tua família, teus filhos, os teus netos. Eu profetizo isso nessa noite. A tua família, os filhos dos teus filhos, receba seja sobre ti, toda a tua geração, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. A presença dele seja na tua vida, te cerque onde fores, ao saíres. Ele é por ti. E tua ida, Ele é por ti, Ele é por ti. Declara, Ele é por mim, o meu Deus é por mim. Aleluia, Jesus. É a bênção de Deus que quer alcançar a tua vida nesse momento. E os filhos dos teus filhos esteja em ti, onde fores e ao saíres, Ele é por ti, em tua vinda e em tua ida, ao sorrires, Ele é por ti, Ele é por ti. Aleluia. Obrigado, Senhor, para a vida de cada um que nesse momento irá ouvir a Tua palavra. Que ela sirva de esperança, ela sirva de vida, ela sirva de ânimo para cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Bom, nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre dias de crise ou dias de milagre. Este é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. E o texto-chave da nossa meditação está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. O versículo 41 diz assim: Então disse Elias para Acabe: Some, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Mais uma vez quero falar para você. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Chuva, nesse caso, é sinônimo de bênção. Havia sequidão, havia crise, havia desespero sobre Israel e Judá aos tempos de Elias. Havia céus cerrados, céus fechados, mas uma palavra do profeta, uma palavra de Deus é poderosa para mudar as circunstâncias. Uma palavra de Deus é poderosa
para mudar céus fechados. Sua atitude e sua fé serão determinantes em seu milagre. E aí hoje eu quero trabalhar com você isso. Como você descreveria a realidade... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Como você descreveria a realidade do tempo em que você está vivendo? Como são os dias que você tem vivido? Você está satisfeito com a realidade que está em sua volta? Acredito que muitos de nós não estão. E se a sua resposta for não, então você é um forte candidato para transformar dia de crise em dia de milagre. No entanto, a pergunta é como isso é possível? Como eu posso transformar nesse momento os meus dias de crise em dia de milagre? Como eu posso transformar os meus dias difíceis em dias onde eu experimento o sobrenatural? Vamos nesse momento, através daquela que é a palavra de Deus, aprender lições preciosas com aquele que é o profeta Elias, o profeta de fogo, um profeta capaz de mudar circunstâncias. Para que dias de crise sejam transformados em dias de milagre, eu preciso fazer algumas coisas. A primeira delas, aplicar fé na promessa de Deus. Então disse Elias para Acabe: some, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Não havia chuva, não havia previsão, não havia nem sequer o mais otimista dos pensamentos para dizer vai chover. A única coisa que havia era uma promessa. A promessa do Todo-Poderoso. A promessa daquele que nunca falha. A promessa daquele que nunca tarda. A promessa daquele que sempre é fiel. Agora, a Bíblia é um livro recheado de promessa. E isso me dá esperança. O fato de eu saber que a Bíblia é um livro cheio de palavra de vida, palavra de esperança, palavra de presente e de futuro, é, nesse momento, a esperança para a minha vida. Elias obedeceu a ordem do Senhor de se apresentar diante do rei Acabe e anunciar a ele o que iria acontecer. Já fazia 3 anos e meio que não chovia. Era arriscado falar de chuva. O mais sensato era ficar calado. Porém o profeta não se calou, porque acreditava naquilo que havia ouvido de Deus. Isso também me faz pensar, onde estão antenados os meus ouvidos? Será que eles estão antenados naquelas que são as notícias que me cercam? As notícias que me rodeiam? As notícias que os meus olhos podem ler? Ou a minha mente, os meus ouvidos e o meu coração estão antenados naquelas que são as notícias nas coisas do alto? Porque o apóstolo Paulo diz isso. Que nós temos que estar antenados naquelas que são as coisas do alto. E nós falamos há pouco tempo qual é a fonte que me alimenta. Qual é a fonte da qual eu posso atingir esperança. Os meus poços estão contaminados. Contaminado de desespero, contaminado de medo, contaminado de amargura, contaminado de realidade. E eu sempre gosto de lembrar a você que a realidade não é a verdade. A realidade é aquilo que os meus olhos veem, a realidade é aquilo que eu estou vivendo, mas a verdade é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá, apresente-se a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. Segundo 1 Reis 18:41 diz isso. A palavra de Deus é sempre contrária à realidade. Se a promessa for de Deus, a realização
é apenas uma questão de tempo. Isso é muito importante. E eu vou repetir para você entender bem. Se a promessa for de Deus, a realização é apenas uma questão de tempo. Agora, como que faço para saber quando a promessa é de Deus? Quando ela é baseada na palavra dele e não na palavra de homem. Há muitas promessas na Bíblia que são para mim. Elas me dizem, por exemplo, que Deus sempre estará comigo. Essa é a promessa de Deus. A Bíblia me diz, por exemplo, que Deus ele sempre reverterá o mal para o bem, para com a minha vida. Essa é a promessa de Deus. Muitas são as promessas de Deus que não se cumprem na nossa vida, porque não são dele. Porque às vezes algum homem nos falou. Algum homem até de Deus, mas se equivocou. Mas quando a promessa está selada na palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, ela é apenas uma questão de tempo para que se realize. Porque eu preciso aplicar essa fé na palavra dele. Dizer, Senhor, eu acredito que o Senhor não é um Deus, não é homem para que minta, e não é filho de homem para que se arrependa. Eu acredito que os meus dias de crise vão ser transformados em dia de milagre, porque o Senhor está comigo. Para que os seus dias de crise se transformem em dia de milagres, também é necessário gerá-los em oração. Gerar em oração mudanças para que eu possa ver acontecer. Gere em oração as mudanças que você quer que aconteçam na tua vida. A Bíblia diz que Acabe subiu comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e ele inclinou-se por terra, pôs o seu rosto entre os joelhos, porque a oração gera milagre. A oração do justo gera milagre. Realidades transformadas não são automáticas. Não acontece como um passo de mágicas. Elas precisam ser geradas em oração. Alguém tem que clamar por elas. Deus pode e quer operar milagrosamente, mas os Elias dessa geração precisam se posicionar em oração. Você é resposta de oração de alguém. Sabe, Deus sempre atende orações feitas. E às vezes, quantas mães oraram para filhos, avós oraram para netos, e as coisas acontecem, e parece que acontece como mágica, mas repito, nada acontece de mágica, como mágica. É necessário de uma atitude, e essa atitude chama-se oração. Por isso precisa gerar em oração mudanças que eu quero ver acontecer. A oração move o coração de Deus. A Bíblia diz que uma vez uma mulher estava prostrada diante de Deus num templo e só ela sabia o que Deus, o coração dela desejava. E só ela sabia quanto ela estava sofrendo e nem os homens de Deus entendiam. Ao ponto que o sacerdote chegou perto dele e falou: mulher, esse é lugar para você ficar embriagada na casa do Senhor? E ela disse: não, sacerdote, não me entenda mal. A tua serva não está embriagada, é que a minha alma está amargurada. Eu estou aqui orando e pedindo a Deus um milagre. E a Bíblia diz que o sacerdote olhou aquilo e disse que Deus te abençoe. Uma palavra liberada sobre aquela mulher abençoou e ela teve o pedido da oração dela realizado. Ela desejava um filho e Deus deu para ela Samuel, um dos maiores profetas que Israel já teve. E depois daquilo, Deus deu mais muitos filhos para ela. Simplesmente porque ela moveu isso em oração. A oração gera as mudanças que nós precisamos. E aí, para que nós possamos ver os nossos dias de crises ser transformados em dia de milagre, eu preciso agir com perseverança. Esse para nós, da nossa igreja, é o ano da superação.
E nós temos falado exaustivamente sobre isso. Superação significa uma ação super. Ou seja, não é simplesmente fazer a nossa oraçãozinha, dizer Jesus me abençoa e Ele vai me abençoar. Eu preciso fazer uma ação super. E a ação super nesse momento é agir com perseverança. A Bíblia diz, e disse ao seu servo, suba agora. E olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Várias vezes, esse homem tentou ver se alguma coisa estava acontecendo. Mas, repito, os olhos dele não conseguiam enxergar. Porque havia uma batalha que estava sendo travada no mundo espiritual. E sempre há essa batalha. A Bíblia conta que quando Daniel começou a orar, Deus ouviu a oração dele. Ele ouviu a oração dele imediatamente. Mas somente 21 dias depois, o anjo conseguiu chegar em Daniel e disse, Daniel, desde o dia que você dobrou o joelho, a tua oração chegou no céu. Eu vi para te responder, mas lá no céu houve uma batalha muito forte que eu precisei pedir ajuda para outros anjos. Eu pedi ajuda para outro exército, porque a luta era grande. Eu demorei 21 dias para chegar até aqui, mas eu cheguei. Que bom, Daniel, que você perseverou durante esses 21 dias. Que bom, Daniel, que você não desistiu. Igual Elias. Elias foi obstinado. Elias foi persistente. Elias foi determinado. Ele não desistiu até ver o sobrenatural da parte de Deus acontecer. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Que todo grande milagre começa com um pequeno sinal. Por isso, não despreze os pequenos sinais de Deus na sua vida. A perseverança abre a porta para os milagres. Estamos nesse dia junto com a Teresa gravando uma série de mensagens sobre aquele que é o nosso testemunho de vida. Eu gostaria de convidar a você a ouvir esse testemunho. Ele é dividido em vários episódios para ser mais fácil e mais gostoso, para não cansar muito a audição. E nesse testemunho você pode ver como, diante de alguma dificuldade, nós tivemos que perseverar, que não sempre é fácil. Deus tem um desejo, Deus tem um objetivo e Deus tem algo a fazer na tua vida. E esse algo é transformar dia de crise em dia de milagre. Olha o que Deus falou com Acabe. Olha, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Ou seja, o que Deus tem para você é muito mais do que você imagina ou pensa. Deus não é um Deus de miséria, Deus não é um Deus de escassez. Deus, o teu Deus, é o Deus da abundância. A Bíblia diz que Ele tem para nós uma medida sacudida, uma medida abundante, aliás, uma medida que transborda. A bênção de Deus é isso. A Bíblia diz que Ele tem para nós uma bênção que ela vai além. O salmista, numa situação de crise, como aquela do Salmo 23, ele disse o dia, olha, nessa confusão toda, nessa peregrinação, até no vale da sombra da morte, o Salmo 23 é muito conhecido, e Davi fala, olha, nessa confusão,
o meu cálice não é um cálice que minga, não é um cálice que tem pouquinho, não é um cálice que está pela metade, não é um cálice que está cheio, mas o salmista diz, o meu cálice é um cálice que transborda, porque esse Senhor, esse pastor, ele tem o melhor para a minha vida. Por isso eu preciso nessa noite entender que tem algo para que eu possa ver os meus dias transformados. Primeiro, aplique fé nas promessas de Deus. Não deixe a dúvida atrapalhar. Não deixe a realidade atrapalhar. Mas creia que o meu Deus é um Deus de promessa. Creia que o meu Deus é o Deus do impossível. Creia que o teu Deus é um Deus fiel. Ele não é homem para mentir e não é filho de homem para se arrepender. Receba essa palavra em nome de Jesus. Gere em oração as mudanças que você quer ver acontecer. Comece a chamar à existência aquilo que não é. Pela oração. Diga, Senhor, eu não vejo, mas creio, Senhor. Diga, Senhor, eu posso ver pela fé coisas acontecer. Eu chamo a existência aquilo que não são. Eu chamo o meu milagre, Pai, como evidência real. Porque Tu és um Deus real. Tu és um Deus verdadeiro. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus do impossível. Tu és o meu Deus, Jesus. Haja com perseverança. Não desista. Lá em Apocalipse é um livro de revelação, é um livro de futuro, é um livro de acontecimento, mas a Bíblia fala por várias vezes que tem uma categoria de pessoas nesse livro que irão receber a bênção de Deus, e essa categoria são os vencedores, são os que não desistem, são os perseverantes. Haja com perseverança. Vamos louvar o Senhor com essa música? Dia de crise ou dia de milagres? Depende da gente. Nós podemos gerar, pela fé, uma mudança na nossa vida. Profetiza sobre a tua vida. Pode ser pequeno esse sinal, mas ele é um sinal de Deus. A palavra de Deus é suficiente para você ser abençoado. Declara nessa noite. Diga, me molha com a tua chuva, Jesus. Me molha com o teu poder. Porque eu quero ver os rios invadir a minha casa, invadir a minha alma, encharcar o meu coração, encharcar a minha mente. Aleluia! Porque eu desejo. Pequena, mas ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e você vai ser abençoado. Oh, mais sobre você, mais sobre você, mais sobre a tua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Faz chover, Jesus. Nos encharca. Abre as comportas do céu. Faz chover. Aleluia! Eu vou mostrar para você, por enquanto esse louvor é feito. Não consigo virar a câmera agora. Não consigo virar a câmera, eu vou virar o telefone. Esse aqui
O céu de Lavras hoje tem algumas nuvens. Esse é o sinal que Deus